Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai pegar aquela incerteza financeira que sempre dá um frio na barriga e transformar em uma vantagem estratégica de verdade. A ideia é parar de tentar adivinhar o futuro e, em vez disso, começar a construir um mapa para navegar por ele. Vamos lá? Essa é uma pergunta que vale a pena fazer, né? Muitas empresas, mas muitas mesmo, montam seu orçamento com base em uma única ideia do que vai acontecer. Só que, num mundo que muda o tempo todo, depender de um único palpite é como apostar tudo numa ficha só. Isso deixa qualquer negócio muito vulnerável, tanto para surpresas ruins quanto para oportunidades que acabam passando batido. E é aqui que a gente começa a virar o jogo. A maioria das empresas usa o que podemos chamar de abordagem da bola de cristal, uma visão única, rígida e bem frágil. A proposta aqui é mudar para a abordagem do mapa estratégico. Em vez de um único futuro, a gente cria um mapa com várias rotas, se preparando para desvios, para atalhos e para destinos diferentes. É a diferença fundamental entre só reagir ao que acontece e estar realmente preparado. Ok, então como é que se constrói esse mapa? A resposta é o planejamento de cenários. E olha, isso não tem nada a ver com adivinhação. É uma disciplina financeira muito bem estruturada e super poderosa. A base de tudo isso é o que chamamos de modelagem financeira integrada. A palavra mais importante aqui, sem dúvida, é interconectados. Isso significa que a DRE, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial conversam entre si. Qualquer mudança que a gente faz em uma premissa, como a previsão de vendas, por exemplo, já atualiza todo o resto, de forma automática e consistente. É como se fosse um organismo vivo. E aqui fica super claro como essa engrenagem funciona. Se a receita na DR sobe, isso impacta diretamente o dinheiro que entra no fluxo de caixa. E esse dinheiro a mais? Onde ele vai parar? Lá no balanço patrimonial, na conta caixa. Tá vendo? Tudo amarradinho, garantindo que nossos cenários façam todo sentido do ponto de vista financeiro. Bom, para criar os diferentes caminhos no nosso mapa, a gente precisa ajustar o que o mercado chama de drivers. Pensa neles como os botões que a gente pode girar, são as variáveis mais críticas. Podem ser coisas macro, tipo, e se a inflação disparar? Ou operacionais, e se a gente vender o dobro, mas com uma margem menor? É brincando com esses botões que a gente dá vida aos cenários. Agora vamos dar uma olhada nos 3 caminhos principais que formam a base do nosso mapa estratégico. Cada um deles representa um futuro bem diferente que a empresa pode encarar. Primeiro, a gente tem a estrada principal, sabe? A rota que hoje parece a mais provável. Esse é o nosso cenário base, o nosso ponto de partida, bem ancorado na realidade de agora. O objetivo aqui é ter o pé no chão. A gente usa premissas que fazem sentido para definir metas que a equipe realmente consegue bater. No nosso exemplo, esse cenário leva um fluxo de caixa operacional, o FCO, de R$ 40 mil. Esse número é a nossa referência, nosso marco zero. Agora vamos sonhar um pouco, né? E se tudo, mas tudo mesmo der mais certo do que o esperado? Esse é o caminho otimista. Ele explora o potencial máximo, aquele futuro onde o mercado ajuda e a execução impecável. Esse cenário ajuda a planejar o sucesso. O que a gente faria com tanto caixa extra? Talvez investir mais para expandir, o que explica um CAPEX maior, ou quem sabe distribuir mais dividendos para os acionistas. Aqui, o nosso FCO, o fluxo de caixa operacional, dá um salto para R$ 70 mil. É o cenário dos sonhos. Certo. Agora vem a parte que ninguém gosta, mas que talvez seja a mais crucial de todas. O que acontece se o pior cenário se concretizar? Esse é o caminho pessimista, nosso teste de estresse. O objetivo aqui não é ser negativo de jeito nenhum, é ser precavido. Esse cenário ajuda a quantificar o risco. Ele nos força a perguntar: vamos ter caixa para pagar as contas? Ou qual é o nosso plano B? Neste caso, o FCO despenca para R$ 20 mil e o modelo até mostra que seria preciso buscar um novo empréstimo para fechar a conta. Ok, já desenhamos os 3 caminhos. Agora, vamos ver como essas jornadas tão diferentes se transformam em números, em resultados financeiros concretos. No fim do dia, são os números que contam a história completa. E olha só isso aqui. Esse gráfico é o final da história, a variação líquida de caixa no fim do período para cada cenário. A diferença é gritante. A gente vai de 13 mil no cenário pessimista para 38 mil no otimista. Isso mostra de um jeito muito claro, muito palpável, o impacto que essas realidades diferentes podem ter no caixa da empresa. E agora vamos mergulhar um pouco para entender como a gente chegou naqueles números. Essa tabela detalha toda a jornada. Olha lá o FCO, o fluxo de caixa operacional que a gente já falou.
Depois, o fluxo de caixa de investimento, que fica mais negativo no cenário otimista. Por quê? Porque a empresa está investindo mais para crescer. E por fim, no fluxo de caixa de financiamento, repara naqueles 3 mil de captação de dívida no pessimista e no pagamento maior de dividendos no otimista. Cada linha aqui conta um pedaço da estratégia. Ter esse mapa, com rotas diferentes, é sensacional. Mas o verdadeiro poder está em como a gente usa isso para tomar decisões melhores, para navegar nesse mundo dos negócios que é tão complexo. E essa frase resume tudo. O conceito-chave aqui é amplitude. É basicamente a distância entre o melhor e o pior cenário. Essa faixa de resultados não é só um número, é uma medida clara, quantificável do risco que se está correndo. Vamos ver um exemplo bem prático. Imagina 2 projetos, 2 ativos. Os dois têm o mesmo retorno esperado realista de 15%. Olhando só para isso, eles parecem iguais, né? Mas quando a gente aplica os nossos cenários, aí a história muda completamente. E aqui está o pulo do gato. O ativo A tem uma amplitude de só 4 pontos percentuais. Ele é mais estável, mais previsível. Já o ativo B, nossa, tem uma amplitude enorme de 16 pontos. A análise de cenários torna o risco visível. A gente consegue comparar. E aí surge a pergunta estratégica. A empresa prefere a estabilidade do ativo A ou está disposta a encarar a montanha-russa do ativo B pela chance de um retorno maior? Não tem resposta certa ou errada, só a que faz mais sentido para a estratégia de cada um. E o planejamento de cenários é só o começo. Ele abre a porta para ferramentas ainda mais sofisticadas. A análise de sensibilidade, por exemplo, nos diz qual daqueles botões que a gente falou tem o maior impacto. Já a simulação de Monte Carlo é como rodar milhares de cenários de uma vez para ver a probabilidade de cada resultado. São as ferramentas avançadas do nosso kit de navegação. E com isso a gente chega na questão final. A proposta de toda essa análise não é acertar o futuro na mosca, é se preparar para ele. É trocar a ansiedade da adivinhação pela confiança da preparação. Então, fica a reflexão. O planejamento financeiro que está sendo feito é uma aposta única e frágil ou um mapa robusto pronto para qualquer caminho que o futuro trouxer? A escolha pode definir o destino de qualquer negócio.